Olá pessoal! Hoje, para finalizar as nossas pesquisas sobre a música brasileira no ano de 1944, vamos falar de carnaval. Porém não do carnaval de 1944, e sim do carnaval de 1953. Vocês vão entender este salto temporal conforme eu for explicando a história da nossa música de hoje, que foi composta em 44, porém só veio a fazer sucesso em 53. A gente chega lá. Nossa música de hoje trata-se de uma das marchinhas de carnaval mais conhecidas e mais cantadas de todos os tempos. Até hoje você encontra essa marchinha nos bailes de carnaval e também no dia a dia das pessoas. O título da nossa música de hoje é muito repetido por aí, sempre fazendo alusão a esta canção que o deixou tão conhecido. Sendo assim, senhoras e senhores, venham comigo, pois vamos falar no programa de hoje sobre uma marchinha intitulada Cachaça Não é Água. Não. O compositor da nossa música de hoje chamava-se Marinósio Trigueiros Filho e nasceu numa data desconhecida do ano de 1914, na cidade de Salvador, Bahia. Desde a mais tenra juventude, Marinósio Trigueiros Filho, mais conhecido como Marinósio Filho, sempre foi um boêmio nato. Sempre gostou de frequentar as boates, as casas noturnas, as casas de shows. Sempre gostou de beber muito, de fumar muito, de sair com muitas mulheres. E sempre gostou de música, tanto de ouvir quanto de fazer, cantar, enfim. Aos poucos, Marinósio Filho foi se tornando músico, foi aprendendo na prática e foi se tornando compositor. Segundo relatos de sua família, diz ele que compôs a nossa música de hoje no ano de 1944, quando estava em um bar da cidade de Salvador, bebendo com seu irmão, e parou então para refletir sobre a cachaça e sobre a importância que ela tinha em sua própria vida. E daí surgiram os versos que intitulam esta nossa marchinha de carnaval. Uau! Ao longo da década de 1940, Marinósio Filho saiu em turnê musical pelo Brasil, por conta própria, artista mambembe. Porém não sozinho, ele saiu com o seu conjunto musical, chamado Grupo Afoxé. E assim, eles foram descendo pelo mapa do Brasil, saíram da Bahia e passaram pelo Sudeste, pelo Sul, até chegar ao estrangeiro, Argentina e Uruguai. Foi no Uruguai que Marinósio e seu conjunto gravaram pela primeira vez a nossa música de hoje, no ano de 1946. Esta gravação fez muito sucesso no Uruguai, chegou inclusive a participar de peças de teatro musicado no Uruguai, mas não fez tanto sucesso assim no Brasil. Por isso que ela só veio a se tornar conhecida na década seguinte, em 1953. E vocês vão entender como. Antes disso, a história vai passar por uma cidade muito importante na minha vida, que é a cidade de Londrina, no Paraná. Na época, uma cidade recém-fundada. Londrina é de 1934, portanto, estamos aí num período em que a cidade tinha 10 anos de idade. Marinósio Filho, durante a sua turnê, passou por lá, pelo chamado Norte Pioneiro do Paraná. E quando vinha voltando da excursão, após a temporada no Uruguai, ele decidiu se estabelecer na cidade de Londrina, pois via ali um futuro promissor, uma cidade promissora que cresceria em pouco tempo, que foi de fato o que aconteceu. É mentira até. Verdade! Em Londrina, Marinósio Trigueiros Filho
Continuou como boêmio e compositor até o ano de 1948. Ele se apresentava frequentemente em uma boate da cidade chamada Eldorado, que não existe mais, e frequentava também com certa assiduidade a zona de Baixo Meretrício da cidade. Foi lá que em 1948, por conta de uma briga, Marinósio Trigueiros Filho acabou sendo preso. Quando saiu da cadeia, ele decidiu parar com sua vida boêmia e se dedicar aos estudos. Foi então que ele se formou jornalista e se especializou em jornalismo criminal. Durante a ditadura militar brasileira, principalmente no período do AI-5, o nosso compositor se dedicou a reunir relatos de presos políticos das prisões de Londrina e em 1979, um ano depois do final do AI-5, ele publicou um livro sobre os porões da ditadura nas delegacias londrinenses. Portanto, ele é de grande importância para o jornalismo da cidade de Londrina, principalmente durante o período da ditadura. Mas, bom, afinal de contas, como foi que em 1953 a nossa música de hoje se tornou conhecida, se o próprio Marinósio Trigueiros Filho já tinha até se aposentado da sua vida de boêmio e compositor? Aí é que vem a virada da história. Senta que lá vem a história. Em 1953, a marchinha Cachaça Não É Água, que na verdade havia sido lançada apenas como Cachaça, não era acreditada a Marinósio Trigueiros Filho como compositor. Não, ela era acreditada a 3 outros compositores que plagiaram a canção. São eles Mirabeau Pinheiro, Heber Lobato e Lúcio de Castro, cujas fotografias eu não consegui encontrar para mostrar aqui para vocês, no caso dos últimos 2 compositores. Bem, a música não fez sucesso apenas no Rio de Janeiro. Ela explodiu em todo o país e também em Londrina. Foi assim que Marinósio Trigueiros Filho ficou sabendo que sua composição era o grande sucesso do carnaval daquele ano e ele não estava ganhando nada com isso, não estava recebendo os direitos autorais. Assim, ele pegou sua mulher, que naquela época ele já era casado, foram os 2 juntos para o Rio de Janeiro protestar isso daí. E ganharam. Ganharam o processo porque o Marinósio Filho tinha provas da sua autoria. Ele tinha uma partitura publicada desta canção ainda em Salvador em 1944 e tinha também o disco que eles gravaram no Uruguai em 1946. A letra, principalmente da segunda parte, era diferente, mas a melodia era idêntica. E a primeira estrofe também era quase igual, só tinha uma mínima diferença no refrão, que dizia o seguinte, na versão original, né? Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não. Cachaça fica no alambique e água fica no purrão. Purrão é um pote de barro, tá? E aí, como nós sabemos, a versão que é difundida e conhecida até hoje diz: cachaça vem do alambique e água vem do ribeirão. Apenas essa modificação na estrofe do refrão. A segunda estrofe já era bem diferente, mas com igual melodia. Não diga! Digo! Que coisa! Assim foi verificado o plágio e, portanto, até hoje, os herdeiros de Marinósio Trigueiros Filho, que ainda vivem na cidade de Londrina, recebem os direitos autorais do pai. Por sua vez, os 3 compositores acusados de plágio também recebem os direitos autorais, embora em uma porcentagem menor, porque afinal de contas foram eles que fizeram essa modificação na letra, que tornou a nossa música de hoje tão conhecida no Carnaval de 1953.
ganhando inclusive o concurso promovido pela Prefeitura do Rio de Janeiro para decidir qual seria a marchinha mais famosa, né? A melhor marchinha de carnaval daquele ano. Ok? Então, minha gente, eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a gravação original da nossa música de hoje, Cachaça Não é Água, na voz dos cantores Carmen Costa, em dueto com o comediante Colé. E a Carmen Costa conta uma história diferente sobre o nascimento da nossa música de hoje, que desmente a hipótese de plágio, mas isso é de se desconfiar. É impossível que não tenha sido plágio diante das evidências. Nós temos uma partitura, nós temos um disco gravado, nós temos diversas evidências anteriores ao lançamento da nossa música de hoje, em 53, com a Carmen Costa e o Colé. Mas ainda assim, vou contar a versão dos réus para que vocês possam ter uma visão imparcial da situação. Ou será que não? Disse a Carmen Costa em uma entrevista que estava ela e seus 3 amigos compositores jantando e bebendo uma noite na boate Mocambo, no Rio de Janeiro, quando eles perceberam que uma das mesas estava muito mais animada, muito mais festiva do que as outras. A Carmen Costa comentou então: aquilo ali só pode ser cachaça, para eles estarem tão alegres desse jeito, né? E desafiou o seu amigo Mirabô Pinheiro a compor uma música sobre isso. Diz então que ele foi até o microfone e começou a improvisar versos. E os 2 amigos que estavam com ele na mesa foram ajudando a montar a melodia ali na hora, e assim nasceu a canção. Suspeito, né? Difícil de acreditar, diante das evidências que eu já apontei para vocês no nosso último bloco. Mas ainda assim, essa foi a versão que Carmen Costa apresentou e também a versão que os próprios compositores apresentarem. Disse um deles assim: nunca estive no Uruguai, nunca estive em Londrina, nunca ouvi essa música na minha vida e eu criei da minha cabeça. Vai saber. Não podemos provar nada, mas fato é que o nosso Marinósio Filho ganhou o processo e até hoje é detentor da maior parte dos direitos autorais. Tá boca, mãe! Sendo assim, minha gente, eu encerro o nosso programa de hoje, que eu acho que também foi muito diverso, né? Falamos aqui sobre a vida do Marinósio Filho, sobre o jornalismo de Londrina, um pouco da história da cidade de Londrina, né? Falamos sobre a cachaça que não é água, falamos sobre o Carnaval de 1953, então eu acho que eu mereço aqui a curtida, comentário, compartilhamento de vocês. Agradeceria muito se vocês pudessem me ajudar. E assim encerramos o nosso programa de hoje. Eu não vou deixar ali embaixo na descrição do vídeo o disco original gravado por Marinósio e pelo grupo Afoxé no Uruguai em 1946, simplesmente porque esse registro não existe mais. O único exemplar que se tinha conhecimento, que estava sob a posse da própria família do Marinósio, infelizmente se quebrou ao longo destes anos e nós perdemos esta preciosidade da música brasileira. Ainda assim, ficamos com o registro mais famoso, que se consolidou e que se espalhou pelas bocas de todos os foliões deste nosso Brasil carnavalesco. Ok? Então, semana que vem começaremos os nossos estudos sobre o ano de 1945 e eu espero vocês lá. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.